Oi, tudo bem? Meu nome é Marta. Hoje eu quero contar um trecho de um testemunho específico do que Deus fez na minha vida, com relação à vida profissional e vida financeira. Isso gradativamente vai acontecendo e continua acontecendo. Continuamente Deus começou a falar comigo. Eu já estava cansada da mesmice, já estava cansada de não sair do lugar, nada fluía de jeito nenhum, para lado nenhum. Não conseguia fazer as coisas, era como se eu estivesse travada. Um dos meus medos, dentro de tantos outros medos, era a falta. O medo de perder o emprego, ficar sem dinheiro. É como se Deus falasse para mim, como falou para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. É como se ele falasse: vai que no caminho eu te falo o que vai acontecer. Não estava contente, pagava minhas contas, supria minhas necessidades básicas, mas hoje eu entendo que Deus nunca tem algo só básico para nós. Deus nos prepara para algo muito além do básico. Por isso que na palavra dele fala que ele tem vida abundante para nós, vida plena para nós. Não somente algo básico. Deus não tem básico para filhos. Só que os filhos precisam ter maturidade para receber algo maior. Os filhos precisam ser desenvolvidos para receber algo maior, algo que eles vão sustentar, porque não adianta nada você não ter maturidade para receber algo de Deus grande, algo que ele tem para não somente para você, mas que você entenda isso como um grande propósito que vai servir também às outras pessoas, que vai fazer uma grande diferença onde você está. Não me lembro aqui capítulo e versículo, mas fala que Deus suprirá todas as nossas necessidades em glória segundo as riquezas em Cristo Jesus. Sempre me parecia alguma coisa, sempre me aparecia suprimento, sempre me aparecia o que fazer, mas eu não tinha, na minha cabeça naquela época, eu estava trabalhando com um registro, tá ali, CLT, era a minha segurança, porque eu tinha algo ali que eu pudesse me segurar. Hoje, eu já não penso mais assim, eu penso que se eu estiver fazendo alguma coisa que não seja assim, independente se eu estou nesse modelo de trabalho ou se eu estou naquele modelo de trabalho, Deus é quem supre as minhas necessidades. Como sempre fez. Quem é guiado pelo Espírito Santo é como um vento. Ninguém sabe para onde vai, nem de onde vem. Por isso que eu sempre falo, Deus falou comigo, Deus começou a falar comigo. E Deus fala de várias maneiras, Deus fala de várias formas. Deus fala em sonhos, Deus fala em visões, Deus fala usa alguém para falar com a gente. E se não tiver ninguém, se não tiver situação nenhuma, Deus usa até a mula para falar, como falou com Balaão. Então, Deus é um Deus relacional. E aquele que quer ter um relacionamento com Deus sempre vai ouvir a voz de Deus. Então, é normal, é comum. Ele falou para mim: eu quero que você vá na Bahia, olha isso. Eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer na Bahia? Aí apareceu a situação e tudo, nem sabia direito para onde eu ia, mas fiquei um tempo lá. Só fui na praia, só visitei alguns lugares, só fui curtir o lugar. Eu pensei que fosse para fazer alguma missão, para trabalhar pela obra, porque na minha cabeça, naquela época, alguém útil sempre estava servindo. Não tinha tempo de descanso. Eu estava esgotada e não sabia o porquê, mas era excesso de trabalho. Era o meu trabalho secular, era o meu trabalho na igreja. Às vezes a gente faz esse tipo de coisa. Marta sendo Marta. Eu trabalhava. Eu aprendi assim, na verdade, né? Mas depois eu descobri que filhos de Deus não precisam fazer nada para receber algo de Deus. Ele quer abençoar a gente, ele vai abençoar a gente. Porque ele quer. Não porque a gente está fazendo algo. Porque na minha cabeça era sempre que tinha que estar trabalhando na obra, né? Tinha que estar sempre em atividade. Era um ativismo religioso que eu vivia. Virou um pouco de esgotamento por conta de tanto trabalho, que já tinha meu trabalho por fora, já tinha muitas minhas questões que eu tinha que ser curada. Tinha que me orientar, tinha que me atentar para questões que eu precisava me organizar por dentro. E eu achava que servindo, eu achava que estar sempre ali, as coisas iam acontecendo. Mas sem eu tocar em feridas, por exemplo, sem eu tocar em situações que precisava resolver, Deus vai fazendo as coisas, a gente vai aprendendo. O importante é a gente continuar. Graças a Deus, Deus foi me levando de lugar em lugar para fazer as coisas que precisavam ser feitas nos lugares específicos. Era como se fosse roubos, né? Essa situação de não entender, de ter uma mentalidade de escassez, é uma estrutura que você criou ali na sua cabeça, né? Uma fortaleza que você criou ali na sua cabeça. E no fundo você pensa assim: bom, é assim que tem que ser, porque foi assim que eu aprendi. Mas Deus vai mudando a nossa mente. Deus começou a falar comigo esse trecho de Joel 2 repetidamente. Diz assim: alegrem-se, ó campos, e não tenham medo, pois eu, Senhor, fiz grandes coisas. Animais selvagens, não fiquem com medo, pois o capim vai ficar verde, as árvores darão frutas, e haverá muito figo e muita uva. Alegrem-se, moradores de Jerusalém, pois eu, o Senhor,
o Deus de vocês, fiz grandes coisas. Eu lhes dei chuvas no campo no tempo certo. Eu lhes dei chuva no tempo certo, as do outono e as da primavera, muita chuva, como no passado. A colheita de trigo será boa, haverá muito vinho e muito azeite. Devolverei tudo o que vocês perderam, quando eu mandei as enormes nuvens de gafanhotos, que como exércitos destruíram as colheitas. Vocês terão comida até não querer mais, e louvarão ao Senhor, seu Deus, que derramou tantas bênçãos sobre vocês. O meu povo nunca mais será humilhado. Vocês ficarão sabendo que eu estou com vocês. Saberão que eu, o Senhor, sou o seu Deus, que não há nenhum outro Deus, e o meu povo nunca mais será humilhado. Eu lembro de algumas situações que aconteceram. Deus estava me ensinando a confiar, a andar por fé. Eu tinha acabado de entrar nesse emprego e aí não tinha passagem nem para pagar para ir trabalhar. Eu usei esse dinheiro de comprar um lanche e gastei o dinheiro. Comecei a pensar nas alternativas. Eu vou ali na vizinha, ali, uma mulher que eu sei que tem. A minha irmã tinha um dinheiro para receber e falou: vai lá para mim e eu pego e depois eu vou para ela. Pego minha passagem e depois eu vou para ela. Fui lá, a mulher não estava em casa. Aí tinha uma irmã que morava assim do lado da igreja. Eu falei: eu vou lá pedir para ela emprestado, depois eu devolvo para ela. Cheguei lá também, ela não estava. Eu falei: meu Deus, e agora? Como é que eu vou para a Liberdade? Eu morava na Liberdade e trabalhava em Pirituba. Eu pensei: meu Deus, não tenho passagem, então agora é com você. Eu não sei o que eu vou fazer, mas agora é com você. Aí comecei a andar na rua e pensei: seria muito bom se eu achasse um bilhete único. Tivesse, no mínimo, um dinheiro. Eu tinha um dinheirinho que dava para completar a passagem, mas eu falei: se tiver, faltava R$ 1 para completar. Eu achei o tal bilhete na rua. Pensei assim: se tiver R$ 1, vai ser perfeito, porque é o R$ 1 que eu preciso para completar a passagem. Aí eu fui, né? Fui lá para completar a passagem na estação e fui consultar o bilhete para ver quanto tinha. Tinha R$ 1. Completei a passagem e fui embora. Eu já vinha tendo vários sonhos com 100. Eu sonhei que alguém me deu uma mala com R$ 100.000. Sonhei que eu tinha ganhado de alguém também R$ 100. E eu comecei a ficar encabulada com isso, perguntar para Deus: mas o que significa isso? Aí abri a Bíblia, deve ter alguma coisa na Bíblia que fala disso. E aí eu comecei a ler e achei uma palavra que fala assim: não faltará nem coisa grande, nem coisa pequena. Deus começou a falar comigo. O número 100 simboliza a totalidade. Então, tudo que você precisa, você vai ter. Se você precisar de R$ 100, você vai ter. Se você precisar de R$ 100.000, você vai ter. Então, mais uma vez, Deus mostrando que Ele é um Deus fiel e que eu podia confiar. Precisando de pouca coisa ou precisando de muita coisa, Ele sempre vai me suprir. Então, a partir de todos esses processos, Deus foi me ensinando a confiar. Daí pra frente, toda vez que eu vou tomar alguma decisão, é nisso que eu penso: Deus suprirá todas as minhas necessidades em glória segundo as riquezas em Cristo Jesus. E nunca me falta nada, nunca. Todas as vezes que eu tive que sair de um emprego ou tomar qualquer decisão relacionada à vida profissional, financeira, eu lembro disso. Eu lembro que quem governa a minha vida é Deus. Eu lembro que quem cuida de mim é Deus, independente. E como Paulo falou: aprendi a viver com muito, aprendi a viver no pouco. Eu espero que isso tenha te ajudado de alguma forma. Espero que isso te edifique. E que Deus te abençoe, que Deus supra todas as necessidades também. Mas creia que em Deus a gente precisa confiar, muito mais que ter fé, andar em fé, mas a gente precisa confiar. Quando tudo parece que acabou, tudo parece que não tem mais jeito, não tem mais saída, Deus sempre está ali, independente de qual seja a situação. Se você gostou desse vídeo, comente aí o que você achou, curta, compartilha, se inscreva aqui no canal. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!